Olá, senhores, beleza? O Alex aí para um vídeo. Então hoje eu vou falar aí de dois comentários aí, de dois jornalistas aí, mais dois jornalistas do Sport TV. E um deles é Marcelo Barreto e o outro é Carlos Cereto. E o Marcelo Barreto, achei que ele falou uma bobagem relativamente alta, no sentido de dizer que no final tem. Porque se não me engano, o Cereto já falou, não, porque eu não sei, alguma coisa de vergonha e tal. Daí veio o Barreto e fala assim, não, mas aí como é que é o Barreto falando sobre o Cereto não tem problema de dizer alguma coisa sobre vergonha e tal. Pois é, na verdade eu também não tenho problema em dizer que eu passei vergonha. Eu não tenho problema nenhum em dizer que eu passei vergonha em uma ou outra situação da vida, talvez até por ter cometido um erro. Só que tem um pequeno problema, tem um plus, por exemplo, na questão do errar para acertar. Que eu posso em algum momento até ter passado vergonha, só que o meu problema até não é exatamente esse. Realmente não é um problema. O meu problema é que eu tenho que, vamos dizer assim, se isso é um problema, não é bem um problema. Mas a minha questão, vamos dizer assim, é que eu tenho que completar as informações com a verdade. E o que diz a verdade? A verdade não é só que eu passei vergonha. A verdade é que no final eu passei uma vergonha injusta, né? Porque no final eu estava certo. A pessoa que erra para tentar acertar é porque ela assumiu o risco. Ela achou que ela estava falando uma verdade. Ela tentou acertar, ela assumiu o risco de falar uma besteira, não procurou informação e acabou errando para tentar acertar, se omitindo de buscar aquilo. Ou seja, de buscar a informação verdadeira para não assumir risco nenhum, né? De falar nenhum tipo de erro. Já presumidamente confiando no perdão futuro. Né? E depois com a desculpa de errou para tentar acertar, quando poderia, ao invés de se omitir. Poderia ter buscado a informação verdadeira. Então, na verdade, o meu problema realmente não é dizer que eu passei vergonha. O meu problema é que eu sempre vou ter que completar com todos os complementos informativos que eventualmente eu tiver. Eu vou ter que completar com a verdade. Opa, peraí, tudo bem, passei vergonha, mas eu tinha razão. Opa, mas peraí, então como é que eu passei vergonha? Apenas porque eu não percebi a verdade naquele momento. No final, passei vergonha, mas não percebi a verdade. Então, não, em qualquer outra situação que eventualmente, de alguma forma, me lesar, eu sei, aí que está a grande questão. Não basta simplesmente dizer alguma coisa que te prejudica. Não, você sempre vai ter que ver o circunstanciado. Então não basta dizer que eu passei vergonha. A minha questão é que eu vou ter que dizer todas as circunstâncias. No final, o problema não é dizer que eu passei vergonha. O problema é dizer que eu disse uma vergonha, que eu passei uma vergonha por algo que talvez eu fiz, só que na verdade, no final eu tinha razão. Então a vergonha que eu passei era uma vergonha injusta, porque depois eu consegui provar que a informação era falsa. No caso, contra a minha pessoa, no primeiro momento eu não consegui, no segundo momento eu consegui. Então, essa questão aí contra Marcelo Barreto e aí, Cereto, que no final acabam sendo esse retrato desse jornalismo mulambo, muitas vezes tendencioso contra determinadas pessoas que são boazinhas. E que sim, não tem problema, podem sim usar o dinheiro dos outros com boas intencionalidades, com boas intenções. E outro comentário também foi aí de Carlos Cereto, né? Já aproveitando o mesmo ensejo. Carlos Cereto dizendo aí, não, porque no final a vida é resultadista. Claro que a vida é resultadista, mas para eventualmente você entender o resultado da vida, Carlos Cereto, muitas vezes você vai ter que avaliar a causa, para você entender melhor o resultado. Então aí que tá, eu criticando ali, talvez por isso, né? Eu critiquei ali o documentário, não que critica porque eu não vi o documentário, então não posso exatamente criticar, mas fiz um complemento, pelo menos, mesmo sem assistir ao documentário do Dr. Castor, que não basta simplesmente você analisar o resultado, embora o resultado seja o mais importante, porque uma parte do que o Cereto fala realmente faz sentido, a vida é resultadista. Agora, para você entender os resultados, você tem que olhar para as causas, para os meios, para as circunstâncias, como eu falei. Então não basta simplesmente, a vida resultadista. Essa frase em si, ela, por mais verdadeira que seja, ela é insuficiente para entender a própria realidade. E por mais resultadista que seja a realidade, a frase em si ela não isola todo o fenômeno. Para você entender os resultados, você tem que entender as causas. Então, qual é a grande questão aqui? Mesmo em relação à minha vida, sim, vocês podem olhar resultados e tudo mais, mas vocês têm que entender as causas, inclusive para eventualmente evitar esse tipo de causa, essas mesmas causas na vida de outras pessoas. Inclusive por esse objetivo, Carlos Cereto. Então no final, esse jornalismo que muitas vezes eles falam as informações pela metade apenas com o objetivo de ofender uma pessoa. Então não é para a vida, não porque a vida é resultadista. Não porque o sujeito passou vergonha. Tudo bem, mas a vergonha que ele passou era justa? Era justa a vergonha que o sujeito passou?
depois analisando, inclusive vendo até vários outros vídeos que eu fiz no tema sobre o canal, não era tão justo assim não. Não era tão justo assim não. Como se apenas a boa intenção, eventualmente, de se cometer um erro, eventualmente justificasse o próprio erro. Não. Se era muito mais fácil você evitar o erro, seu erro talvez não seja justificável assim não. Não, porque há a possibilidade, você tem que analisar qual é a plausibilidade de você evitar o erro naquela circunstância, naquela situação específica. Então, é isso aí, acho que complemento aí a visão de Marcelo Barreto e Carlos Cereto, aí, de certa forma, um retrato de um jornalismo pelo menos relativamente tendencioso, e não um jornalismo realmente aberto, buscando as mais diferentes fontes, né? Nem sempre, talvez no documentário eu não sei, mas em outras circunstâncias, ali de maneira meio indireta, embora eu não possa provar, mas de maneira indireta, fazendo comentários muitas vezes aí meio tendencioso, meio falando aquilo que é mais fácil de falar, não analisando circunstância, como eventualmente aí vem um argumento do Regis Tadeu, não, porque como se nós precisássemos esperar a declaração oficial. Claro, porque na declaração oficial pode ter uma prova de que a sua informação é falsa, né? Às vezes vai ter que esperar informação oficial de clube, vai ter que esperar declaração oficial de acusado em relação a crime, da defesa de alguém. Você vai ter que esperar declarações oficiais a depender das circunstâncias. Então não é exatamente, muitas vezes, às vezes nem a depender da circunstância, às vezes apenas por obrigação profissional. Então, valeu, acho que já deixei aí, claro, os meus posicionamentos, meio não concordando com esse jornalismo, não digo só insuficiente, esse jornalismo fatiado, que não expõe muitas vezes pela completude ou por todas as opiniões possíveis. Claro que às vezes você não tem acesso ainda a todas as posições possíveis sobre um determinado fato, então tudo bem, não há necessidade de você expor uma coisa que você ainda não tem acesso, mas pelo menos aí completar, não, possibilidade de não ser assim, não. Eu errei para tentar acertar, mais outros argumentos que tem que ser analisados, e a pessoa deveria, na verdade, ter esperado, ou os argumentos, ou ter buscado, feito uma busca um pouco mais profunda para eventualmente concluir mais informação. Então, valeu, já falei o suficiente sobre os dois temas, e não concordando aí com Marcelo Barreto e Carlos Cereto, acho que esse é o nome deles, não lembro exatamente o nome dele. Valeu!